Então, pessoal, e aqui na relação da vacina da HIV, eu vou disponibilizar para vocês na plataforma do IPESP o artigo falando sobre como que eles conseguiram ter as ideias para desenvolver a vacina, tá bom? Então, ela ainda está em teste clínico, tá bom? Quando a gente fala que está em teste clínico, está testando em pessoas, né? Então, ele já passou pelo teste pré-clínico, viu que não tem toxicidade. E agora está na parte de fase clínica, tá bom? Então eu vou deixar disponível para vocês, para quem tiver interesse, tá bom? Não é o princípio da aula, então eu vou deixar para vocês como leitura, para quem tiver interesse e saber um pouquinho mais, tá bom? Bom, aqui colocando para vocês também do coronavírus, tá? Trazer um pouquinho de conhecimento mais geral, né? Que vocês já estão cansados de escutar sobre isso, né? Aqui só mostrando com relação a do coronavírus, que teve aí 400 casos na China, teve 9 mortos confirmados, aí depois começou a expandir, né, a quantidade de pessoas infectadas lá em Wuhan, né. Acredita-se que teve um mercado de peixe no centro da cidade de Wuhan que tenha sido propagador da epidemia, tá bom? E por quê? Porque esse coronavírus aqui demonstrado, né, em forma, por isso que fala que é corona, que parece uma coroa, né, são essas glicoproteínas, também as glicoproteínas virais, né, ao redor aqui do vírus, e ele é um RNA viral, tá, ele tem capsídeo, tem envelope proteico, tem envelopado, tá, chamado aí o Covid-19, e de fato ele já é um vírus que já existe já há um bom tempo, né, ele era encontrado em animais, de água, então se encontrava isso em peixes, também alguns tipos de anfíbio. Depois ele foi detectado e conseguiu perceber que animais, né, já mamíferos, também tinha a presença do coronavírus, então morcegos, gatos também tinham isso. Então, e depois eles viram que esse vírus de gato ou de morcego podia passar para humanos, né? Que nem fosse o vírus da raiva, né? O animal vai lá, morde a pessoa e passa o vírus da raiva para o humano, mas o vírus da raiva não passa de humano para humano, é só de animal para humano. Então o coronavírus era assim. Então, quando eles tinham contato com morcego ou com gato, eles se contaminavam, né? Tinha infecção do coronavírus, mas não passava de pessoa para pessoa, tá? E e aí, quando afetava os humanos, o paciente tinha um pouco de problema trato gastrointestinal, também pulmonar, né? E aí, no caso, teve as epidemias, né? Nesse período, que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é essa MERS-CoV, que é do Oriente Médio, ela foi identificada na Arábia em 2012. Mais de 200 mortos no Oriente Médio, então, viu que até no Oriente Médio, que é essa MERS aqui, quem carregava o coronavírus eram os dromedários. Então, os dromedários passavam infecção para os humanos e pronto, né? Só dromedário para humano. E a SARS-CoV, que é a síndrome respiratória aguda severa, que foi identificada em 2003, pela primeira vez infectada na China em 2002, teve 650 mortos e aqui no caso era de morcegos para humanos, tá vendo? Então era só de animal para humano, mas ele começou, tá? No animal de pele fria, começou em peixes, começou em alguns tipos de anfíbio. Aí ele se adaptou para o mamífero, se adaptou de mamífero para o humano e agora se adaptou de humano para humano. Então isso é uma evolução genética que ocorreu no coronavírus. Muitas pessoas falam assim: ah, o coronavírus foi manipulado em laboratório. Não foi, tá? Isso já foi provado já em artigo dizendo que esse vírus não foi manipulado em laboratório, porque quando você manipula esse laboratório é um ambiente totalmente controlado, tá? E você consegue perceber que ele foi feito ali de forma sintética, de forma artificial, tá? Você consegue identificar isso por sequências genéticas. E no caso, foi identificado que foi uma sequência que ocorreu naturalmente, tá? Os vírus têm essa capacidade de ter evolução, tá bom? Pensando em igual a dengue, né? A gente tem a dengue de forma hemorrágica, a chikungunya, o zika vírus, né? Então são vários, é o mesmo animal que porta ali o vírus e que teve uma evolução também natural genética, até um quadro mais grave que é o zika vírus, que a mulher infectada, né, passava para o bebê e o bebê nascia com a microcefalia, tá? Então isso é uma evolução. E igual aconteceu com o coronavírus. E diversos fatores podem desenvolver uma evolução, né?
com relação ao vírus? É dele criar resistência. Então, essas alterações climáticas, alterações ambientais, muito calor, muito frio, alteração na camada de ozônio, tudo isso são fatores externos ambientais que podem influenciar numa maior resistência do vírus e ele modificar geneticamente, tá? É bem parecido com a bactéria. Bactérias também, elas podem desenvolver diversos tipos de cepas frente a condições extremas. Então, o vírus é a mesma coisa, tá bom? Mas aí, claro, que para o vírus, a proliferação, ela é muito maior, né? Então, diferente da bactéria que demora ainda um pouquinho, né, ter sintomas e você precisa ter um contato mais assim com uma água contaminada, né, um alimento contaminado, né? Aqui no caso do coronavírus, só ter contato com a pessoa com as partículas virais já é o suficiente. E essa nova cepa de coronavírus, ela tem uma proliferação muito, muito rápida, diferente dessas cepas aqui, que é a MERS e a SARS, tá bom? Então, eles sequenciaram o coronavírus. Então, o coronavírus, ele tem vários tipos. Então, ele tem o coronavírus alfa, gama, delta e beta. E no caso que é essa do Covid, é a beta. A beta, ela pode ser tipo 1 e 2. A beta 1, ela é mais zoonótica, então, que está presente nos animais. E a beta 2 é essa que está agora em nós, né, humanos, que é uma nova cepa. Sequenciaram esse coronavírus, esse Covid-19, e ele ainda apresenta, tá, sequências ainda do SARS, esse SARS-CoV. Então, se você pegar o Covid-19 e sequenciar geneticamente, você ainda vai conseguir visualizar sequências do tipo SARS, tá? Ela ainda está classificada, ainda assim, ela está classificada em outro ramo da filogenia dos vírus. Essas modificações de proteínas virais que tem no coronavírus, falta estudar um pouco mais ainda para ver com relação às respostas, mas o que já conseguiram confirmar é que esse novo Covid, ele pode fazer tropismo. O que é tropismo? É alterar um ou mais órgãos, né? Então, além de o paciente afetar o pulmão, ele também pode afetar o rim, pode afetar também a mucosa intestinal, né? Que tem pacientes que têm diarreia e tem insuficiência renal, né? Porque esse vírus pode fazer tropismo, né? Então, além dos sintomas que ele tem, né, parecidos com da gripe, febre, tosse, falta de ar, ele ainda pode chegar num caráter mais grave. Então, tem os sintomas que são mais leves, tem pessoas que estão mais assintomáticas, que chega nem ter febre, e tem pessoas que chegam em casos muito mais graves, né, de ter muita dificuldade de respirar, desenvolver a síndrome respiratória aguda severa, porque ela carrega ainda a sequência de SARS, de ter insuficiência renal, e de fato esses casos mais graves ocorrem em pessoas que têm fatores de risco, tá bom? Não tem tratamento ainda, né? A vacina está sendo aí produzida, tem vários tipos de vacina aí para ser produzidas, mas demora muito tempo, aí acho que uns 2 anos no mínimo para conseguir a vacina. E o tratamento estão fazendo aí testes alternativos, né? Então, além da cloroquina que eles estão testando e esses diversos tipos de compostos, cloroquina com azitromicina, eles estão também testando outros compostos também antirretrovirais de pacientes HIV, pacientes hepáticos, para testar em pacientes COVID, para ver se pode utilizar também esse tipo de medicação, tá bom? Aqui mostrando o coronavírus, tá? Aqui mostrando ele numa microscopia de fluorescência avançada, né? Uma fluorescência indireta, que ele tem aqui uma resolução 3D, tem microscopia de fluorescência agora também com 3D. Então, você consegue visualizar muito melhor aí essas partículas. Estou mostrando ele aqui, tá? Aqui mostrando mais uma simulação, né, em computador, como que seria aqui o coronavírus, tá? Essa exposição aqui dessas glicoproteínas, tá? Então, de fato, ele é bem parecido, até lembra um pouco do HIV, né? Ele parece um pouco com o retrovírus, só que ele tem aqui proteínas específicas deles, né, de glicoproteínas virais, que nem a proteína E, proteína S, proteína M, SHE, são glicoproteínas virais que esse Covid-19 expressa, tá bom? E além disso, essa proteína S aqui é extremamente importante, tá? Que a gente chama ela de proteínas spike, que são proteínas estruturais do tipo spike, porque ela forma trímero, tá vendo aqui? E ela tem fusão de subunidades e ela vai liberar no citoplasma do hospedeiro, né? E se ligar ao receptor de célula, receptor domínio, que nem está mostrando aqui. Como que ocorre o processo de fusão das proteínas spikes, que está na superfície do coronavírus e se liga a receptores de célula. E aqui no caso, está vendo aqui em amarelinho,
Em amarelinha, o ACE2 receptor. É uma enzima conversora de angiotensina 2, chamada de ACE2, que é a enzima ECA. Talvez você já deve ter tido isso na graduação. Essa enzima ECA, ela é produzida no endotélio pulmonar. E é extremamente importante porque ela é produzida no endotélio pulmonar, ela converte a angiotensina 1 e 2, que é o sistema renina-angiotensina, e controla a pressão arterial, né, pelos rins, porque ela vai até o rim e controla a pressão arterial se o indivíduo está com a pressão alta ou pressão baixa. Então depende aí do equilíbrio do sistema renina-angiotensina, né? E aí no caso, essa proteína spike, ela se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina, que é a ACE2 aqui em amarelinho, tá vendo? Na superfície aqui da célula, então no caso aqui no pulmão, tá? Aí ela se ligou, o que vai acontecer? Essa serina protease, tem uma serina protease aqui presente no pulmão, que é a TMPRSS2, tá vendo aqui? Tá aqui presente. Ela liga e cliva o receptor ACE2, tá? E aí, quando ela faz essa clivação, o que vai acontecer? A proteína spike, ela vai ser ativada, porque aqui ela está desativada ainda, né? Na hora que ela faz essa ligação aqui, e essa TMPRSS2 cliva o receptor, a proteína spike se torna ativada. Aí, quando ela é ativada, essa ACE2 aqui clivada, e essa proteína de pico ativada, que é a spike, facilita a entrada viral. Então, ela permite a entrar o coronavírus para dentro do pulmão aqui, nas células do endotélio pulmonar. E essa expressão do TMPRSS2 aumenta ainda mais a captação celular do coronavírus. Então, ela fica presa aqui, né? Tá vendo aqui em verdinho? Que nem aqui, ó. Ela fica presa aqui, deixa essa abertura aberta, como se fosse um poro, e aí fica aqui entrando um monte de coronavírus dentro dessa mucosa pulmonar. E vai entrando. Então, a partir do momento que ela fez essa ligação do spike com a ACE, né? Clivou com a TMPRSS2, teve essa abertura não é mais fechada, ela fica aberta, entendeu? E aí o vírus vai entrando aqui, replicando. E o pulmão é ótimo, né? Ele é muito vascularizado, tem muco, tem nutriente, tudo que precisa ali para o vírus replicar, tá? E ele replica bastante. E a proliferação é muito rápida, porque essa ativação aqui da proteína spike com receptor também é rápida, né? Por isso que o paciente evolui muito rápido, principalmente paciente que tem fator de risco e leva a óbito rápido, né? Vocês viram que tem paciente que interna, 3, 4 dias o paciente morre, porque essa ativação aqui é muito rápida, tá bom? É questão às vezes de minuto, tá bom? E além disso permite a entrada ainda mais de partículas de coronavírus. Aqui mostrando um raio-x de um paciente, então ele tem coronavírus, né, com marcações, eles falam mais difusas bilaterais, que representam no raio-x. Esse aqui foi de um paciente que levou a óbito, que foi na China. Aí eles fizeram uma biópsia do pulmão do paciente para poder visualizar o coronavírus. Daí eles viram aqui as partículas, microscopia eletrônica de transmissão, tá? Eles fizeram isso aqui e aumentou uma resolução bem grande para visualizar as partículas. Aqui mostrando um raio-x de um paciente saudável. Aqui deixei para vocês a referência aqui, tá? Ó. E um paciente com Covid, aqui ó, no dia 29 de dezembro de 2019 estava assim, paciente com Covid, já começou a ter alguns pontos aqui bilaterais. 30 de dezembro, olha a diferença de um dia para o outro. Dia 1º de janeiro de 2020, olha a evolução, 29 de dezembro, 30 de dezembro, 1º de janeiro. Olha como evoluiu, se você olhar o pulmão, tá? Porque essa proliferação é muito rápida devido a essas proteínas spikes aí, tá? Aqui mostrando também a tomografia do pulmão de um paciente, tá? Estou mostrando ele, né, de frente, olhando de cima, esse pulmão. Estou mostrando aqui em dias, né? Olha como ele vai alterando. Você percebe que até o pulmão, ele fica maiorzinho, né? Porque esses pacientes, quando tem esse COVID, se gera ali um processo inflamatório, então ele tem edema pulmonar, tá bom? Então ele fica mais inchado aqui o pulmão, você percebe que aumenta um pouquinho o tamanho, né? Aqui você vai vendo que vai aumentando os focos, né? Olha isso aqui como tá. E depois aqui ele tá começando a recuperar, isso foi um paciente que recuperou, né? Aqui mostrando de novo o pulmãozinho, então mostrando aqui, ó, 23 de janeiro, 26, aqui outras marcações, 28 de janeiro,
3 de fevereiro, olha como tá, olha a diferença de um para o outro. Aí quando chegou 9 de fevereiro, que ele começou a ter recuperação, tá? Certo? Então aqui deixei disponível para vocês verem essas imagens, são super legais, tá bom? E além disso, o que era importante também falar para vocês é que é dessa proteína ECA, deixa eu voltar mais uma vez aqui. Essa proteína ECA aqui, né, como ela é uma proteína, como ela é uma enzima, né? Essa ECA é uma enzima produzida no tecido pulmonar, por a proteína Spike se ligar nela, por isso que o paciente tem tosse, tá? E isso acontece até de uma forma, vamos dizer assim, fisiológica, paciente que toma captopril. Paciente que tem aumento da pressão arterial e toma captopril, ele tem muita tosse de efeito colateral, porque o captopril age na enzima ECA. E aqui no caso, como o coronavírus se liga, né, diretamente à enzima ECA, todas as ECAs que tiver aqui ele vai se ligando, por isso que o paciente tem muita tosse e dificuldade de respirar, tá bom? E além disso, ele faz tropismo, né, como eu falei para vocês, porque ele se liga ao receptor da ECA, ele também tem a produção de uma outra alteração no receptor que a gente chama de PP4, que é peptidase 4, não coloquei aqui, tá? São informações na íntegra, que essa PP4 está ligada também ao rim e à mucosa intestinal. Então, por isso que o paciente tem diarreia, porque da mesma maneira, essas proteínas Spike se ligam a peptidase 4, por isso que o paciente tem alteração na mucosa intestinal e tem diarreia, e também tem insuficiência renal, não somente por causa da PP4, mas também por causa do receptor ECA, porque como o ECA ele está envolvido na pressão arterial, se ele não estiver fazendo a função dele, o paciente pode levar a insuficiência renal, tá? Então você vê que são diversas alterações que o paciente pode ter e por isso que pode levar a óbito, beleza? Ok, pessoal. Bom, continuando agora na terceira parte aqui da aula, nós vamos falar sobre as técnicas para identificação do HIV. Então, a gente falou aqui um pouquinho da que é um vírus, que é um vírus HIV, que é um vírus de coronavírus, né? Passando mais conhecimento básico, um conhecimento aí científico. Agora a gente vai falar mais agora das técnicas, tá bom? Técnicas de identificação do HIV. E depois, mais para frente, eu vou falar também um pouquinho do Western blot para o COVID também, tá bom? Bom. Para a identificação do HIV, então, pode ser utilizado aí o teste rápido, tá? Que a gente já falou sobre isso, que é o teste de imunocromatografia. Pode-se falar do PCR, que é a expressão gênica, então você analisar esse RNA viral do paciente. Pode fazer teste de ELISA, tá? Também pode-se fazer o teste NAT, que eu já tinha comentado com vocês isso, mas eu coloquei aqui para vocês também. Testes de radioimunoensaio. A citometria de fluxo eu coloquei em asterisco, porque é mais para quantificar linfócito, é mais monitoramento, tá bom? E também a técnica de Western blot, tá? Bom, essa técnica, então, de radioimunoensaio, ela é uma técnica que pode ser utilizada para análise aí do HIV, né? Então, vocês viram aqui que pode ser diversos tipos de testes para identificar o HIV. Então, lembre que o teste rápido não fecha diagnóstico, mas eu posso utilizar um PCR, mais um ELISA, né? Ou um radioimunoensaio, ou um Western blot para poder fechar o diagnóstico desse paciente. E ficou faltando falar para vocês aqui sobre o radioimunoensaio, tá bom? Esse radioimunoensaio é uma técnica que utiliza um reagente marcado, ele foi desenvolvido aí em 56 para analisar anticorpo anti-insulina, né? Em pacientes tratados com hormônio. Então, esse radioimunoensaio, que a gente chama de teste de Rey ou Rie, às vezes deve ter visto isso, é uma metodologia de quantificação, né? Então, ele consegue ver técnicas, analisar técnicas biológicas, químicas, técnicas físicas, empregadas sempre na dosagem de substâncias de importância biológica, tá? Então, nesse radioimunoensaio, tem quase componentes básicos que são imprescindíveis. Então, a substância que vai ser medida, a substância que vai ser purificada e conveniente marcada com radioisótopo, da mesma espécie química que a substância a ser codificada, que a gente chama de traçador, né? A gente pode utilizar radioisótopos aí que está mostrando 125, que é iodo, ou 131, tá? O césio, que são tipos aí de radioisótopos que podem ser utilizados para marcar o anticorpo, por exemplo. Outro, anticorpo específico com grande afinidade pela substância a ser medida,
ou até processos de separação do complexo antígeno e anticorpo do traçador livre, tá bom? Quais as vantagens do radioimunessaio? Ele é quantitativo, ele é rápido, ele é muito preciso, ele é limiar de detecção para analisar tanto em nanopicogramas. Se eu quiser analisar uma partícula bem pequenininha, porque às vezes o ELISA você precisa de uma quantidade muito maior de amostra, né? E aqui no radioimunessaio, uma pequena quantidade de amostra, se estiver em nanomolar picograma, você consegue fazer pelo radioimunessaio, tá bom? A desvantagem é que tem o alto custo do teste, a vida média dos reagentes e risco operacional por causa dos radioisótopos, porque ele é radioativo, então tem que ser um laboratório que tenha, né, certificação, que tenha registro, liberação pela Anvisa para manipular esse tipo de técnica, porque você utiliza radiação, tá bom? E pode ser utilizado para avaliar, então, antígeno anticorpo, marcadores tumorais e até hormônios, tá? Esse princípio, então, do radioimunessaio é a competição entre a substância não marcada e o traçador, tá? Pelo sítio de interação com o anticorpo. As concentrações desse traçador do primeiro anticorpo, ele permanecem constante em todos os tubos de uma mesma análise, tá? E só a quantidade da substância medida que ela é variável, que a gente chama de padrão ou amostra. Então, para chegar num estado de qualidade aqui dessa amostra, você vai ter vários complexos formados pelo anticorpo com a substância não marcada. Complexos também entre o anticorpo e o traçador, que você consegue separar a substância não marcada, tá? E determinar a radioatividade dos complexos, tá bom? Então, aqui mostrando que aí 3 estágios, né? A gente tem que fazer construção da curva de calibração, tem que fazer diluição seriada do padrão, que você vai ser utilizado na amostra, interpolação dos resultados e tem que ter controle de qualidade. Tem interferentes com relação ao radioimunessaio, que é a fração não ligada, né? Você deve realizar a remoção da fração não ligada ou adotar sistema com fase sólida, porque no momento que você está fazendo o processo pode ser que tenha uma fração que não se liga ao radioisótopo, e se não é o seu interesse, tem que tentar remover isso utilizando celulose ou agarose, tá? Outros tipos de substância para você fazer a fase sólida, tá? E aqui mostrando aqui quais são os tipos de radioimunessaio que são muito utilizados para você analisar a amostra. E de fato é uma técnica que alguns laboratórios utilizam para analisar a partícula do HIV, tá? Nós temos aí ensaio direto, tem ensaio de competição e também tem ensaio de captura, tá? Com relação ao ensaio direto, vocês percebem aí, né, que nós temos aqui uma placa, então geralmente pode ser uma plaquinha ou em tubinho, tá bom? Então geralmente o ideal é sempre utilizar os tubinhos. Então vai ter uns tubinhos de ensaio que vai estar aderido ali um anticorpo, né? Um anticorpo que já se conhece, que vai reconhecer aquele antígeno. Então vamos supor que eu vou analisar um anticorpo específico para aquela glicoproteína viral do HIV. Vamos supor que é um P24. Então vai ter o anticorpo aqui P24. Que nem do ELISA, quem fez a aula prática, né? Vai estar aqui aderido. Daí você vai utilizar o antígeno, que é a amostra do paciente, né? Esse antígeno aqui do paciente, que vai ter aqui, no caso, o P24 presente, que no caso é a partícula do HIV, ele vai estar marcado e não marcado, ou seja, vai ter a amostra de paciente que você vai marcar com o radioisótopo, né? E vai ter a amostra que não vai marcar com radioisótopo, tá? Então, antígeno marcado e não marcado na amostra, né? E no momento que você fez essa marcação, quando você introduzir ela no tubinho, o que vai acontecer aqui? As amostras que são marcadas, elas vão se ligar ao anticorpo, que a gente está mostrando em azulzinho, então ela pode marcar aqui um epítopo, e no outro epítopo pode marcar um antígeno não marcado. Daí você faz uma lavagem para remover esse excesso, né, de antígeno e de radioisótopos. E o que vai acontecer aqui no seu tubinho? No tubinho você pode ter anticorpo com antígeno marcado e não marcado, ou não marcado e marcado, ou ambos não marcado. E pode medir radioatividade, ou seja, a mesma técnica eu posso analisar tanto o antígeno marcado com radioisótopo e também o antígeno que não foi marcado com radioisótopo. Claro que com radioisótopo você vai ser um teste muito mais sensível, né, que você vai conseguir ver
o quanto de nanograma, picograma que o paciente tem de produção de P24, porque ele está marcado lá com radioisótopo, diferente desse que não é marcado, tá bom? Então, qual que é o princípio disso daqui? É uma análise quantitativa de reação antígeno-anticorpo, tá? Que sempre tem como princípio a quantidade de reagente marcado, antígeno-anticorpo, quantifica o antígeno-anticorpo também não marcado na amostra. Então, você tem que ter esses dois para você ter um parâmetro de resultado, tá bom? Também tem o radioimunessaio por competição, né? Geralmente tem uma quantidade fixa, limitada de anticorpo, ela é ligada a um suporte sólido, daí você adiciona uma quantidade fixa e pequena de antígeno marcado, misturado com a amostra em teste ou com as soluções padrão, que vai ter concentrações conhecidas de um antígeno não marcado. E aí, após um período de incubação, remove-se o antígeno não ligado e faz essa medida da radioatividade da fase sólida. Então, também você pode fazer por ensaio de competição. Então, tem um anticorpo marcado, né? Então, aqui, agora aqui está o contrário, né? Então, tem um antígeno aqui ligado no meu tubinho. Daí, eu pego esse anticorpo marcado com radioisótopo e faço aqui a ligação, junto com o antígeno solúvel, então o antígeno do paciente. Aí ele vai se ligar. No processo de lavagem, você vai ter tanto ainda aqui o antígeno presente e também a marcação do anticorpo marcado com o antígeno, tá? Então a gente fala de ensaio de competição. Quantos vão competir aqui para se ligar, tá? Que nem parecido com o ensaio de ELISA de competição, tá bom? E também tem o ensaio de captura, tá bom? Quem está mostrando aqui, também nos tubinhos eu vou ter um anticorpo, utilizo o antígeno da amostra do paciente, aí ele vai começar a se ligar, tem uns que se ligam, tem outros que não se ligam, faz a lavagem, aí depois eu faço a segunda parte de introduzir o anticorpo marcado com o radioisótopo, né, porque aqui não tem nada marcado, né, só se ligou o antígeno e o anticorpo, agora eu faço a introdução do anticorpo marcado, aí o anticorpo marcado vai se ligar, tá vendo? Nesses daqui, tem outros que não vão se ligar, mas aqui no caso você vai medir a radioatividade só de quem se ligou aqui. Então, que eu estou falando isso porque tem kits de radioimunessaio, kits para captura, competição e direto, tá? Mas ambos você tem que medir a radioatividade, que aí esse valor que vai dar para ver quanto em picograma e nanograma que o paciente produz aquela glicoproteína viral, tá? Mas lembrando que não é todo laboratório que tem esses tipos de técnica, também é necessário ter treinamento para manipular esse equipamento, também treinamento dos níveis de biossegurança, porque é um lugar que tem radiação, o ideal é nem as meninas utilizarem, mas os meninos, até porque isso pode afetar a fertilidade, um monte de coisa, mas enfim. Mas também, de fato, também tem que ter prática para você manipular o equipamento, tá bom? Aqui era o kit NAT que eu falei para vocês, que eu falei brevemente na aula, que é um teste que você vê ácido nucleico. Ele complementa os testes sorológicos oferecidos nos centros do país, tá vendo? Amplia a segurança transvacional. E ele tem para HIV, tem hepatite C e hepatite B, tá vendo? Ele tem alta rastreabilidade, sensibilidade à detecção da HIV e hepatite C. Detecta agentes patogênicos transmissíveis por transfusão sanguínea, tá? E ele já foi até incorporado já um novo kit NAT para hepatite B, que ele aumenta ainda mais a segurança transfusional. Então, ele é bem legal porque ele é bem específico, é bem sensível, ele se parece muito com um teste rápido, então você consegue fazer rapidamente esse teste e você não consegue ter tanta dificuldade assim com relação a fazer vários, tipo que nem o teste de ELISA que leva um tempo, né, o Western blot, radioimunessaio, para mim você tem um teste mais rápido, principalmente se o paciente realmente precisa receber a bolsa de sangue quanto antes. Claro que para a Anvisa você tem que ter outro teste também, tá? Não é só a NAT. Se faz o NAT, tem que fazer o ELISA também, tem que fazer um PCR, um radioimunessaio e o Western blot, tá bom? Mas, se for no caso que precisa de fato o paciente receber a bolsa o quanto antes, você pode utilizar esse teste aqui para conseguir liberar a bolsa para o paciente, tá bom? E ele é bem legal. Bom, aqui mostrando agora a técnica de Western blot para HIV, que alguns laboratórios ainda utilizam essa técnica, tá? Para poder avaliar, né, as glicoproteínas virais, tá bom? O teste, então, de Western blot, ele pode ser um teste confirmatório para HIV,
ele detecta para detectar um anticorpo anti-HIV na amostra de soro humano, né? Proteínas de células conhecidas infectadas com HIV são separadas e blotadas em uma membrana como acima aqui, que eu já vou falar para vocês aqui logo na próxima slide. Então, no soro a ser testado é aplicado anticorpo primário no passo de incubação, anticorpo livre é lavado, tem anticorpo humano secundário, que tem uma conjugação, também com uma enzima reveladora, e aqui você analisa as amostras em forma de banda, tá? Essas amostras aqui, tá bom? Elas são consideradas representantes de antígenos de HIV, obtidas de cultura de células estimuladas, tá bom? Nas culturas, o material flutuante, que é o sobrenadante, mais frequentemente fragmentos celulares, que é a lise de células, são centrifugadas em declive de densidade, tá bom? Então, o ideal aqui para fazer a técnica de Western blot é você, com a amostra do paciente, fazer uma cultura de células. Faz uma cultura de células, esse material flutuante, né, que a gente fala, é mais frequentemente, é mais utilizado, e os fragmentos celulares são centrifugados em declive de densidade, que também você pode utilizar também, mas tem que utilizar a cultura de células, tá? O material que se aglomera representa o HIV puro, então você vai ter presente nessa cultura celular uma grande quantidade ali de partículas virais, porque você está cultivando célula e tem um monte de células sendo infectadas, então você tem uma grande quantidade de glicoproteínas virais. Por que eu estou falando isso? Porque para o Western blot você tem que ter uma quantidade boa de glicoproteínas virais para você visualizar a banda, que eu já vou falar. Porque se você pegar a amostra do paciente, você coletando a amostra do paciente e fazer, não tem glicoproteínas virais suficientes para fazer a técnica de Western blot. Então você precisa fazer a cultura de células, né, pegando células ali de células tumorais ou qualquer outro tipo de célula ali para essas partículas virais se infectar. E aí você vai ter nessa cultura de célula bastante quantidade de partícula viral. Daí essa partícula viral pura que você vai ter aí naquela cultura, você utiliza para fazer o Western blot, tá bom? Aqui mostrando então o HIV, né, com as glicoproteínas virais que ele expressa. Então, as glicoproteínas virais que o HIV expressa, então ele pode expressar glicoproteína viral 120, GP41, tá vendo? GP120 fica aqui mais em cima, GP41. Também o P17, tá? Que fica aqui mais interior, aqui perto do envelope lipídico, né? O P24, que está presente mais aqui no capsídeo, e RNA, tá bom? Então, essas glicoproteínas virais aqui, qualquer uma dessas aqui, eu posso fazer pelo teste de Western blot, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, depois que vocês pegaram a amostra do paciente, fizeram a cultura de células, já tenho bastante quantidade suficiente aí de partícula viral, eu tenho que quantificar, né? Eu tenho que quantificar essa partícula viral, ou seja, eu preciso quantificar as proteínas virais presentes aí na amostra do paciente, tá bom? O que é quantificar? Quantificar é mesmo a quantidade que se tem ali presente de amostra, tá bom? E você utiliza o ensaio de Bradford, tá? Eu não vou entrar também muito nisso, vocês vão ter esse bioquímica clínica, tá bom? Tem que se fazer um ensaio de Bradford, porque é um ensaio que permite você quantificar, ou seja, fazer uma dosagem de proteínas, tá bom? Utilizando curva, né, de concentração, tá? Nessa curva de concentração você utiliza sorobomina, bovina, que a gente chama de BSA, com um comprimento de onda em torno de 595 nanômetros. Então, com esse ensaio de Bradford, você consegue extrair a proteína, extrair todas essas proteínas virais da amostra do paciente e depois fazer a dosagem de proteínas, dosar e ver o quanto que o paciente expressa microgramas de proteínas virais totais naquela amostra, e ele vai dar para você. Então, por exemplo, peguei aquelas partículas virais, extraí todas as glicoproteínas virais, tem um protocolo para isso, você extrai, tá bom? Extraiu, faça a dosagem, então agora eu vou dosar e vou ver quanto que tem, então vamos supor que tem 1000 microgramas de glicoproteínas virais totais aqui do paciente. Quanto que eu preciso utilizar para fazer a técnica de Western blot? Depende de cada laboratório, mas geralmente em torno aí de 12, 15, de 12 a 30 microgramas você utiliza para fazer a técnica de Western blot, anotem aí, tá? De 12 a 30 microgramas, tá bom?
mas é necessário você dosar, porque se você não fazer a extração dessa proteína e não dosar, você não vai saber o quanto que você está pipetando de proteína no seu poço, tá? E é necessário saber disso. Como que você vai saber que realmente tudo que você está vendo na cultura celular é partícula viral? Como que você vai saber se a sua célula está boa, se realmente conseguiu replicar, que não tem problema na sua cultura celular? É você extrair essas proteínas e dosar. Porque na hora que você dosou e viu que tem muita proteína, fala, então deu tudo certo aqui na minha cultura. Mas pode acontecer de você fazer qualquer procedimento errado na cultura celular e você não tem mais nenhuma partícula viral ali, né? Não fez o procedimento correto, aí você vai fazer o Western blot e não consegue visualizar nenhuma proteína ali, por quê? Porque o processo inicial ali da cultura foi errado, então por isso que tem que dosar, tá bom? Bom, na técnica de Western blot, essa técnica a gente chama ela porque ela é, o conceito dela é porque ela é uma eletroforese em gel de SDS poliacrilamida, a gente chama de SDS PAGE, tá? Essa é a técnica aí de Western blot. E tem várias etapas que é necessário na técnica de Western blot. Eu tenho que fazer a preparação do gel, né? Onde nesse gel eu utilizo poliacrilamida, né? Concentrações de poliacrilamida para fazer o gel. E depende do laboratório, gente. Tem laboratório que você precisa preparar o gel e tem laboratório que você já compra o gel pronto. A maioria deles já compra pronto, somente na rotina, porque você otimiza tempo. Porque você preparar demora um tempo, né? Então você já compra o gel pronto e só faz o processo aí de pipetagem da amostra, transferência e incubação, tá bom? Mas em laboratório que é mais pobrinho, principalmente assim na pesquisa, né? Que você tem que preparar o seu gel, tá bom? É utilizado também SDS, que vocês estão vendo aí, tá? O que é esse SDS? É um detergente aniônico que confere carga negativa, tá bom? Por quê? Essas amostras, gente, que são utilizadas para fazer o Western blot, elas são fervidas de 1 a 5 minutos numa solução tampão que contém corante, que a gente chama de composto sulfuroso, tá? Junto também com detergente, que é o dedocefil sulfato de sódio, que é o SDS. Por quê? Tem que fazer essa fervura da amostra, utilizar esse tampão, esse corante e o SDS, porque a ebulição e o SDS ajuda a desnaturar a proteína. Você vai desnivelar essa proteína completamente, porque as proteínas, elas ficam todas emaranhadas uma na outra, ficam enroladas. E para poder fazer o Western blot, eu preciso desnovelar, desenrolar essas proteínas, deixar a proteína solta. Então, isso chama de desnaturação. Então, eu preciso utilizar a ebulição e o SDS para desnaturar a proteína completamente. E esse SDS, então, ele vai cercar a proteína, tá? Vai ficar em volta da proteína, deixando ela coberta por uma carga negativa, tá? E o enxofre que está presente no corante sulfuroso impede a formação de pontos de sulfeto na proteína. Então, por isso que você consegue visualizar, né, perfeitamente essa banda aí no seu Western blot, tá? E as proteínas da amostra são separadas de acordo com o peso molecular, tá? Usando então sempre uma eletroforese, porque como ela confere carga negativa, migração de polo negativo e polo positivo, permite separar as proteínas grandes, médias e pequenas. Então, geralmente as proteínas grandes vão ficar na parte de cima, as proteínas médias no meio e as proteínas pequenas embaixo, tá? Preparo da amostra, solubilização das proteínas, como eu falei para vocês, extrair, dosar, ferve ela, né? Dilui ela com esse corante, né? Que eu falei para vocês. Esse composto sulfuroso, geralmente a gente usa aí mercapto, né? Que é um tipo aí de composto sulfuroso que dá para você utilizar. Tem outros também, tá bom? É utilizado também tampão de corrida. São tampões também que são tamponados, que é importante poder fazer essa corrida do gel aí das amostras. Esses tampões também pode se fazer laboratório comprar pronto. É necessário voltagem e amperagem, tá? Que eu já vou mostrar aqui para vocês. Transferência, outra etapa que é a transferência, que é transferir as informações desse gel para uma membrana. E também essa membrana pode ser de tipo de nitrocelulose ou PVDF. Aqui coloquei para vocês como se prepara o gel, tá? Fica para a vida de vocês aí. Como que se prepara o gel? Claro que a maioria compra pronto, mas se no caso não tem, posso preparar. O que se utiliza? Água meliquê, aquilamida,
2 molar de tris, pH 8,8, 1 molar de tris, pH 6,8, o SDS, esses outros componentes também, TEMED e persulfato de amônia, 10%, tá bom? Então, vocês percebem aqui que tem vários tipos de concentrações de géis, né? 12%, 15%, 15%, 20% de empilhamento, né? Os géis, gente, tem vários tipos de porcentagem. Tem gel de 5% também, tem de 10% também, tudo mais. O que vai diferenciar a porcentagem? É com relação ao tamanho da proteína. Quanto mais a proteína for pequena, eu tenho que utilizar um gel mais concentrado. Então, vamos supor que eu quero analisar uma proteína que tem um peso molecular de 10 peso molecular. Qual que é o tipo de porcentagem de gel que eu tenho que utilizar? 20%. Porque na hora que está passando ali a voltagem, é uma corrente elétrica nessa eletroforese, essa proteína não vai embora. Se eu utilizar um gel de 5% diluído, ela acaba escapando e vai embora, porque ela é muito pequena. Diferente se eu quero analisar uma proteína grande. Eu quero analisar uma proteína de 250 kilodalton. Ela é grande. Qual tipo de gel que eu tenho que utilizar a concentração? Eu utilizo um gel de 5%, de 7%. Por quê? Porque se eu utilizar um gel muito concentrado, pode ser que ela não consiga descer no gel. Ela fica presa em cima e você não consegue visualizar isso no equipamento. Então, aí você utiliza um gel mais diluído, 5%, porque ela vai conseguir descer e você conseguir visualizar, tá bom? De fato, o gel 12% ele é bom, 10, 12%, principalmente 12%, porque você consegue tanto avaliar as proteínas grandes, médias e pequenas. Tá? Dá bem certo a de 12%, tá bom? Esses tipos de géis que estou falando aqui, 12, 15, 20%, a gente chama de gel de separação. Mas é utilizado também na preparação do gel um segundo gel, que a gente chama de gel de empilhamento. E geralmente esse gel de empilhamento é em torno de 5%, tá? Por quê? Geralmente no gel a gente utiliza, vou colocar aqui, ó. Esse aqui simulando o equipamento do Western Blot, tá vendo? Então, o que acontece? O gel de separação, geralmente, ele vai estar bem aqui nessa parte. E o outro gel, segundo o gel de empilhamento, vai ficar aqui bem na parte de cima, tá? E o que é importante o gel de empilhamento? Por que eu tenho que ter dois tipos de géis? Porque o gel de empilhamento, que é de 5%, quando você passa aqui corrente elétrica, ele vai fazer empilhamento, vai empilhar todas as proteínas uma em cima da outra e deixá-las bem alinhadas. Daí, quando ela atravessar do gel de empilhamento para o gel de separação, é nesse processo de separação que as proteínas começam a se separar entre proteínas grandes, médias e pequenas. Tá? E por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu fizer uma separação direto, o que vai acontecer? Quando as proteínas estiverem aqui, as suas amostras, você passar a corrente elétrica aqui, as proteínas vão ficar desniveladas, vão ficar proteína para cima, outra para baixo, outra para lá, vai ficar muito feio. E você não vai conseguir analisar a amostra do paciente. Então, por isso você precisa padronizar, colocando um gel de empilhamento para as proteínas ficarem toda uma empilhadinha uma em cima da outra. Para depois você ter um gel de separação aqui, que elas vão conseguir se separar. Então, o empilhamento fica aqui na parte de cima. Vamos imaginar que aqui o azul, essa parte do azul aqui é a parte do empilhamento. E essa parte aqui, beijinha para baixo, é a de separação. Então, tem dois tipos de géis ao mesmo tempo aqui nesse Western Blot. Que você pode fazer, professor, como é que eu faço? Se eu vou fazer o gel primeiro, eu faço o gel de separação e coloco aqui dentro. Espera polimerizar, ele vai ficar durinho, que nem um gel de cabelo, né? Fica durinho. Polimerizou, aí eu ponho por cima dele o gel de empilhamento. Não tem problema. Você vai colocar, vai ficar mole isso aqui? Não. Já polimerizou, ele vai ficar polimerizado, vai ficar durinho. Colocou o gel aqui dentro de empilhamento. Aí de novo espera polimerizar. Quando ele estiver pronto, polimerizado, você faz aí a pipetagem das amostras. Tá? Mas não se preocupe muito com isso, porque geralmente os laboratórios já têm o gel pronto. Então, ele já vem prontinho isso aqui para você, o gel. Você só vai pipetar a amostra, tá? E aqui é bem legal também, nisso aqui, mostrando do SDS, tá vendo? Olha o que acontece. As proteínas grandes, como eu falei para vocês, ficam na parte de cima. Aqui tá mostrando a separação das proteínas, né? Então, devido o SDS, ele consegue aí migrar, né, do polo negativo e positivo. Então, a direção da migração vai ser assim, né, ó.
As partículas pequenas ficam na parte de baixo, tá vendo? As médias aqui, e as proteínas grandes ficam sempre na parte de cima, tá bom? Aqui simulando a técnica de Western blot de novo, então esse aqui mostrando, né, a cuba de eletroforese do Western blot. Então aqui o gel está inserido aqui dentro. É utilizado o tipo de um pente, tá vendo aqui esse pente? Você introduz esse pente no seu gel. Então se você prepara o gel manualmente, quando você fizer o gel de empilhamento, você já introduz o pente. Porque se você introduzir o pente, o que vai acontecer? Não vai formar o poço. Ele vai polimerizar antes, você tem que jogar todo o gel fora, tá? Você tem que colocar enquanto está mole ainda o gel de empilhamento. Mas os géis prontos, também não se preocupe com isso, já vem tudo pronto, já com pente. Então o que você vai fazer? Vai introduzir o gel na cuba, vai encher aqui de tampão de corrida, né? Para deixar esse gel bem molhado, porque ele é um sistema molhado, né? E aí, quando tiver tudo molhadinho aqui, bonitinho, aí você retira o pente devagar, delicado, e você vai visualizar os poços, tá vendo? E tá mostrando aqui na ponteira, tem vários pocinhos. Cada pocinho, uma amostra de um paciente, tá? Lembrando que no Western blot é bom utilizar controle negativo e positivo. Colocar no primeiro aqui um controle negativo de uma amostra não marcada, que você sabe que não tem marcação de nada para HIV. No segundo, põe o positivo, que tem a marcação para HIV, com as glicoproteínas virais, né? E aí, daqui por diante, você coloca as amostras. Então, tem pente de amostra de 4, tem pente que cabe 6 amostras, tem pente que cabe 10, tem pente que cabe 12, depende do equipamento e a marca que você vai utilizar, tá bom? Aqui mostrando o SDS, aqui o beta-mercaptoetanol, que é aquilo que eu falei para você, aquele corante que você dilui na amostra, tá? Que junto com o SDS permite aí essas cargas negativas, né? Migração de carga negativa e você visualizar essas amostras, tá? Tudo ligado com uma corrente elétrica, né? Utilizando o tampão. Aqui mostrando de novo as proteínas. Deixa eu mostrar aqui para a parte. Legal. Certo? Então, no momento que eu pipetei aqui a minha amostra, então você vê que a amostra fica azulzinha, porque esse mercaptoetanol ele tem uma corzinha azul. E isso é legal, porque como a amostra ela é mais esbranquiçada, se você pipetar, você não vai conseguir enxergar. Então, o mercaptoetanol, além de fazer essa função da migração, né, negativa, ele também dá cor para a sua amostra. Fica tudo azulzinho e você enxerga. Pipetou a amostra devagarinho para não formar bolha. Tem que ter cuidado para a ponteira da pipeta não encostar com força, não fura isso aqui. Aí a sua amostra extravasa tudo para fora. Eu vou mostrar que isso acontece, isso é real, tá bom? Então, tem que ter bastante delicadeza e pipetar suas amostras aqui, tudo com um tampão. Terminou todo esse processo aqui, ligou seu equipamento na tomada, você vai passar uma corrente elétrica aqui. Quanto que é de corrente elétrica? Geralmente é em torno de 100 volts, tá? 100 volts, 120 volts, para ser suficiente para essas proteínas começarem a empilhar, depois começar a se separar entre as proteínas grandes, médias e pequenas. Quanto tempo, professora, leva isso aqui? Em torno de 2 horas, tá? Tem equipamento que às vezes, 1h30, é em torno disso. 1h30, 2 horas para ele poder separar todas as proteínas aqui na corrida, tá bom? Terminou isso daqui, eu vou para a parte agora de fazer transferência. Ou seja, porque aqui tudo está um gel. É o gel que eu vou analisar no Western blot? Não, eu vou analisar a membrana, tá? Isso aqui não é um PCE convencional que eu estou vendo um gel. Isso aqui é o Western blot, tá bom? E aí, o que acontece? Eu quero transferir agora, depois que correu tudo bonitinho, você vai ver que a amostra vai ter um arraste aqui embaixo, que é onde vai mostrar que terminou a corrida, né? Você vai ver que vai alinhar uma quantidade de excesso de mercaptoetanol que vai descer lá para baixo, vai ficar um arraste, então significa que terminou a corrida, você dá um stop ou programa o equipamento. E daí você vai retirar o gel que está aqui dentro e passar para uma membrana, você vai fazer a transferência. E para isso eu preciso conhecer minha membrana. Que tipos de membranas são utilizadas no Western blot? Membranas de nitrocelulose, tá? Que o tamanho do poro dela é 0,45 micrômetros, é a membrana mais utilizada no Western blot. É recomendada para proteínas pequenas, então essa aqui é muito utilizada para testes de Western blot para HIV, tá? Porque as proteínas, as glicoproteínas virais, a maioria delas são pequenas, o peso, né? As proteínas ligam-se na membrana principalmente por interações hidrofóbicas. Tem também
membranas de nylon. Eu acho horrível as de nylon, já usei, não presta, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês saberem quem tem. Elas podem se ligar proteínas fortemente, mas tem vontade de ligar muitas vezes as diferentes anticorpos, mas ela mancha muito. Ela mancha muito, pode ser que não marque, pode ter marcação inespecífica, aumenta muito o background, é horrível. Não use esse daqui, só use se for o último caso, mas usa nitrocelulose ou PVDF. Tá? A PVDF também é ótima, tem forte interação interfacial hidrofóbica com proteínas. Mas tem aqui o PVDF, você tem que ativar ela com metanol antes de você fazer a transferência, diferente da nitrocelulose, não precisa ativar nada. E ligam-se com 6 vezes mais força em relação à membrana de nitrocelulose, então ela é muito mais sensível, tá bom? Então, tanto essa quanto essa pode utilizar sossegado, nitrocelulose e PVDF. E aqui mostrando o esquema da transferência, tá? Das proteínas do gel de SDS-PAGE. Então, aqui mostrando que eu tenho que, para fazer a transferência, também tem todas umas etapas. Quais as etapas que você utiliza aqui? Também tem que utilizar um tampão de transferência, tá? Tem transferência que a gente fala que transferência no sistema molhado. Tem transferência que é semi-seco, você utiliza só um pouquinho de tampão. E tem transferência que é totalmente seco, que agora tem técnicas de Westinghouse, que é sistema a vácuo, que a transferência é muito rápida, tá? Porque no sistema molhado e semi-seco, leva em torno aí, se você for fazer transferência de 2 géis, 1h e 45 minutos. No vácuo, é 7 minutos a transferência, tá? Então, hoje está tendo muita avanço tecnológico na técnica de Western blot, porque a transferência levava muito tempo, incubação com anticorpo, e hoje com esses sistemas a vácuo, ele é muito mais rápido, mas nem todo laboratório tem sistema a vácuo, porque ele é caro, tá bom? Bom, no sistema aqui, simulando molhado, tem toda uma etapa para você fazer a transferência. Então, você tem que utilizar o suporte do equipamento de transferência, tem que utilizar papéis de filtro específicos para o Western blot, então utiliza aqui pelo menos os 2 papéis de filtro, tá? Coloque em cima desse papel de filtro a membrana de PVDF ou de nitrocelulose. Em cima da membrana você vai colocar o gel da sua amostra. Em cima desse gel colocar mais 2 papéis de filtro. E em cima desse papel de filtro a outra parte aqui do equipamento de transferência. Vai fechar aqui, parece um sanduíche. Fechou, acopla no equipamento e também passa por uma voltagem também para correr essa transferência. Tá? Geralmente também 70 volts, com 40 mA, depende também do equipamento, tá bom? E faz a transferência, esse processo aqui do molhado leva em torno aí de 1h e 45 minutos. Professora, como que eu sei que deu certo a minha transferência, que passou a informação, que está tudo no meu gel para a membrana? É você utilizar um corante que chama Pulsor S, tá? O Pulsor, depois que passou a transferência, você vai pegar essa membrana, joga tudo fora, né? O papel de filtro, joga o gel fora. Esses suportes de transferência você lava, porque é do equipamento, você reutiliza ele várias vezes, mas o gel e o filtro você joga fora. E agora, daqui por diante, você vai utilizar só a membrana. Essa membrana você cora com esse pulsor, e tá vendo? Quando você cora, você consegue visualizar todas as bandas das proteínas aqui, ó. Marca tudo. E é muito bom o pulsor, porque isso mostra que deu certo essa transferência. Porque se você colocar o pulsor e não mostrar nada, significa que não teve transferência. Ou você fez alguma coisa errada, ou o tampão estava vencido, ou a voltagem estava errada, ou o tempo não foi suficiente, ou você fez cagada mesmo lá na corrida. Tá? Desculpa aqui a palavra. Você fez algum procedimento errado. Ah, posso voltar de novo para a transferência? Pode. Se viu que não deu tempo suficiente, começou a marcar, ou não está vendo nada, volta de novo para o equipamento, faz tudo de novo a transferência e depois de novo faz o pulsor. Se mesmo assim continua, então foi um processo mesmo de corrida, tá? Da sua amostra, tá bom? E aqui mostrando um pulsor aqui com a membrana. Olha como fica a membrana do Western blot. Então ela é bem transparente, branquinha. É necessário fazer lavagens para retirar esse excesso aqui do corante, tá bom? Tem que fazer lavagem. E vocês estão vendo aqui que tem uma marcação, né? Isso aqui é uma marcação que a gente chama, né, de marcação já específica para o Western blot, com todas as marcações de pesos moleculares, né? Que a gente, como se fosse um controle. Então, cada corzinha dessa corresponde ao peso da proteína. Então, você pipeta também esse marcador junto com o seu gel.
coloca esse marcador, coloca também o controle negativo, o controle positivo e também as amostras do paciente. E esse marcador é bem legal, que cada corzinha que mostra aqui é referente ao peso da proteína. Então aqui mais para cima são 250, aqui 130, aqui 100, o laranjinha aqui ó, 70, aqui 70, 55, 35, 25, 15, tá? E depois o 10. Então aqui é legal, por que tem que ter isso daqui? Para te dar direcionamento do peso da proteína. Porque se a proteína do HIV é o P24, é 24 por quê? Porque ele é 24 quilodalto. Então ele tem que marcar próximo da onde? Do 25. Então se a amostra do paciente marcar bem aqui perto do 25, 24, significa que isso aqui é a proteína do paciente. Então isso aqui me dá direcionamento para saber se a proteína do paciente realmente está marcado. Tá? Então isso aqui é necessário você colocar na sua amostra, tá bom? Aqui mostrando depois dessa etapa aqui, que eu fiz a coloração, né? Tirei o excesso do tampão, tô visualizando, você consegue visualizar mesmo na membrana olho nu isso aqui, tá bom? Esse marcador, tá bom? Aí que eu vou começar a fazer agora a incubação com anticorpo, porque eu quero ver P24, eu quero ver GP120, eu quero ver todas as glicoproteínas virais do paciente HIV. Então, o que eu vou fazer agora? O que tem ali naquela membrana? É o antígeno, né? Então, o que eu vou colocar ali? Um anticorpo, o anti-P24, o anti-GP120, por aí vai. Então, todos esses anticorpos aqui, eu vou colocar em cima da minha membrana. Esses anticorpos são diluídos também em tampões, tá bom? Que a gente chama de tampão TBS buffer, tá? Quem usar isso aqui na vida, pessoal, professora, eu vou usar isso aqui na minha vida, na pesquisa, seja lá o que for. Eu tenho o protocolo de tudo disso, vocês me mandam um e-mail que eu mando para vocês o protocolo, tá bom? Pode me mandar que eu mando para vocês, para quem for utilizar isso na vida, tá bom? E aí nessa membrana você dilui esse anticorpo, então o anticorpo também tem que diluir, igualzinho no citometria que foi para vocês, né? Ele tem bem concentrado. Tem que diluir também, tem que padronizar para saber o quanto que é a diluição correta para poder visualizar a banda, né? Vou colocar aqui meu anticorpo, que a gente chama de anticorpo primário. Ele vai ficar em cima da membrana para se ligar ao antígeno, né? É igualzinho, gente, o Western blot, as mesmas técnicas de imuno. Relação antígeno-anticorpo. É a mesma coisa, tá bom? Coloquei meu anticorpo ali em cima dessa membrana que chama de anticorpo primário. Quanto tempo, Pro? 3 horas, pelo menos, de incubação. Ou overnight. Deixa de um dia para o outro para você continuar a técnica. Então, geralmente, a técnica de Western blot, ela leva aí, no normal, 2 dias inteiros. Tá? Porque um dia inteiro você fazer o gel, correr, transferir, marcar. E no outro dia, marcar com o anticorpo secundário, lavar e revelar e analisar. Então, realmente, vai quase uns 2 dias de técnica de Western blot, tá bom? Deixa lá, que vai ter a primeira incubação com o anticorpo, então ele vai se ligar ao antígeno, né, da amostra. E depois do dia seguinte, se você tirar essa amostra, faz a lavagem, todos eles têm que fazer lavagem, igual a Elisa, lava lá para tirar esse excesso, porque a lavagem é fundamental, tá bom? Essas lavagens, geralmente a gente utiliza esses tampões, né, que a gente utiliza para marcar com anticorpo, a gente utiliza também albumina bovina, porque essas albuminas bovinas, elas são interessantes porque elas diminuem um pouco essas marcações inespecíficas. E aí você consegue visualizar melhor as suas bandas. Se você não utiliza albumina na sua amostra junto com o anticorpo, pode ser que tenha muita marcação, porque às vezes tem muito anticorpo que é policlonal, né? Como foi para vocês. Marca um monte de coisa que tem para marcar, e essas albuminas, elas fazem um tipo de um bloqueio, né? Então, por isso que às vezes até é bom, antes de você fazer a incubação com o anticorpo primário, é você fazer uma incubação da sua membrana só com albumina, incuba ela só com albumina para tirar esses excessos de epítopos, né, que vão estar ali de antígeno nessa amostra, pelo menos por 1 hora por aí. Lava, aí depois você coloca o anticorpo junto com essa albumina, né, e deixa lá por 3 horas. Aí no dia seguinte você lava e aí você vai introduzir o anticorpo secundário conjugado com uma enzima, porque ele vai emitir cor. Porque isso aqui é uma técnica quiluminescente, tá? De quiluminescência, o Western blot é uma técnica de quiluminescência, tá? E aí você vai utilizar um anticorpo conjugado com enzima, que também é ideal você colocar um pouquinho de albumina bovina, tá? Esses BSA,
porque também diminui esse background, diminui essas marcações inespecíficas. Então você vai ter uma marcação mais limpa. E eu vou mostrar isso mais pra frente, que isso é fundamental, tá bom? Marcou com conjugado secundário, geralmente com anticorpo conjugado, com essa enzima aqui, substrato, pelo menos em torno aí de 1 hora, 1 ou 2 horas. Passou anticorpo, lava também para tirar o excesso, tá? E aí agora eu entro na etapa de revelação, tá bom? Que é você revelar a sua membrana. Aqui só mostrando com relação à parte de transferência, né? Ó, transferiu, faz incubação com anticorpo, marca com anticorpo secundário, né? Tudo em cima da membrana, tá? Coloca, tem potinhos para isso específicos, né? Lugares para você incubar essa membrana, tem empresas que fornecem esse tipo de equipamento também, tá bom? Sempre na geladeira, tem que deixar em lugar frio para incubar, tá? E aí depois que passou esse processo de incubação e tudo mais, você tem que utilizar kits para revelação, né? Que nem parecido para revelação de foto, que você vai colocar em cima da sua membrana para você conseguir visualizar essas bandas aqui, tá bom? Aí você consegue visualizar, tá vendo? Aqui mostrando um controle positivo, um controle negativo, outro controle, aqui controle positivo, um controle negativo e as minhas amostras, tá vendo? Então aqui mostrando então o fio de celulose, a proteína, se eu utilizo o substrato, esse conjugado aqui, né? Então, primeiro aqui é o anticorpo primário. Aí eu utilizei um anticorpo conjugado com substrato, com a enzima, ele se ligou. E aí, o que eu coloco aqui? Eu utilizo o luminol. Tá vendo? Quando eu coloco o luminol em cima desse substrato aqui, desse conjugado, vai emitir luz, que é a quiluminescência. E é essa luz aqui que vou conseguir, essa quiluminescente, visualizar essas bandas aqui do Western blot. Que tipo de equipamento que se utiliza para fazer isso? É isso daqui, ó. Eu coloquei até um site aqui para vocês. O sistema da Amersham, Imagem Quant, tá vendo? Tem vários tipos de empresas. Então, o equipamento aqui, ó. Essa membrana, então, você colocou o luminol em cima, esses kits para revelar a foto, coloque em cima, né? E coloca a membrana aqui dentro do equipamento. Aí no equipamento você vai selecionar, né, a sua membrana. E ele é bem legal esse equipamento, porque ele é bem sensível, tá vendo? Tem uma boa qualidade de imagem, tá? Ele é funcional e flexível, muito utilizado em laboratórios multiusuários. Ele é gerador de imagens, então você consegue melhorar a imagem, fazer até Photoshop nela se você quiser para dar uma melhorada, tá vendo? Ó? E aí você coloca a exposição, porque aí no equipamento você tem que selecionar qual que é a exposição que você quer daquela membrana. Ah, eu quero que tenha exposição de 10 segundos, 8 segundos, 93 segundos, 1 minuto, tá bom? Aí vai depender da sensibilidade do seu equipamento. Quanto mais sensível ele for, menos tempo você tem de exposição. De 10 segundos você coloca lá, já aparece essa imagem aqui, tá vendo? E aí no equipamento também permite, tá? Você até quantificar essas bandas aqui, tá? A expressão dessas glicoproteínas virais. Então, no teste de HIV, geralmente a gente libera o laudo ausente ou presente, né? Então você, vou até colocar ela aqui, ó. Você apresenta aqui, você vai estar vendo aí a sua banda de Western blot, né? Aqui mostrando um controle positivo, tal, e as amostras, tá vendo? Então aqui mostrando as glicoproteínas virais que um paciente HIV pode apresentar. E eu tinha até falado para vocês que o P24GP120 é bem específico para HIV. Só HIV tem essas glicoproteínas virais, porque as outras aqui você pode encontrar em HTLV1 e outros tipos de vírus, tá bom? Mas P24GP120 é bem específico para HIV. Então você vai analisar todas essas bandas. E no laudo, geralmente você vai emitir o quê? Se é presente ou ausente no Western blot. Então ele vai falar, banda 160, presente, 120, presente, 66, ausente, tá vendo? Então você libera assim. Então, para o laudo, você lauda de uma forma qualitativa. Se tem ou se não tem, né? Então, pelas normas da Anvisa, você tem que analisar todas essas bandas aqui, tá bom? E apresentar se é presença ou ausência. Aqui quem está mostrando, né? Ó, P24
e 120, que é bem específico para HIV. Então, ó, presente. Então, mostra que o paciente realmente é portador do vírus HIV. Mas se eu quiser, por exemplo, quantificar o quanto que o paciente produz dessa glicoproteína, eu consigo fazer para aquele equipamento imagem quant também. Então, além de ver se tem ou não tem, eu posso selecionar essa banda e pedir para o equipamento quantificar quanto de micrograma que o paciente produz de P24, quanto de micrograma que ele produz de GP120, tá? Mas isso só se faz se o médico pedir ou na pesquisa científica, pesquisa clínica, porque quem trabalha com pesquisa, com HIV, quer testar novos antirretrovirais, vacina para HIV e tudo mais, tem que fazer técnica de Western blot, né? Por quê? Porque se eu estou testando um novo medicamento antirretroviral e quero saber se está sendo funcional, além de ver se expressou ou não, tem que quantificar para ver se ele está diminuindo a expressão, porque isso mostra que o medicamento está sendo eficaz. Ou até a própria vacina também, tá bom? Então, para quantificar, é mesmo mais para pesquisa científica, pesquisa clínica, ou se realmente o médico solicitar, que é muito difícil, porque realmente no resultado você só lauda se está presente ou ausente, tá vendo? Então, por isso que é importante, tá, você ter controles para você colocar junto na sua amostra, tá? E no caso do HIV, você tem que colocar todo, né, o coquetel de glicoproteínas conforme as normas da Anvisa que ele solicita e laudar, tá bom? Tudo isso aí nesse equipamento do Imagem Quant, beleza? E aqui eu coloquei para vocês também, eu vou mandar tudo para vocês depois os links dos sites, tá? Que é da Rei Biotech, mostrando do Covid, porque o Covid agora também vai começar a ser utilizado para fazer teste de Western blot, tá? Ele está sendo aí validado pela Anvisa. Porque o teste do Covid hoje está fazendo teste rápido, né? E também está se fazendo o PCR. Só que o PCR leva muito tempo e os gastos do reagente são muito... Você usa muito reagente, é muito caro, gasta muito insumo, mas os insumos vêm por importação, né? E o Western blot você acaba gastando um pouquinho menos de reagente, ainda mais esses blots que é a vácuo, que você consegue incubar o anticorpo por menos tempo, né? Que eu falei para vocês que fica lá incubando o anticorpo primário por 3 horas overnight, a vácuo pode até demorar menos tempo. Quer dizer, 15 minutos já está marcado, então vai ser um teste muito mais rápido, tá bom? E aí do Covid, eles já colocaram assim que essas proteínas do SARS-CoV-2, eles podem, né, eles estão associados também com a proteína spike, por todos os coronavírus, tá vendo? Então, ó, a proteína do capsídeo, proteína N, proteína spike, proteína S, são codificadas por todos os coronavírus, incluindo o coronavírus SARS e também o COVID, que foi detectado lá em Wuhan. Então, você pode utilizar essas mesmas formas recombinantes da proteína spike, tá vendo aqui, ó, a da proteína M, subunidades da proteína spike, a ACE, tá vendo? Aquele lá do receptor ECA. Aqui são diversos tipos, né, de proteínas virais, aqui já codificadas do COVID. E essas proteínas aqui você pode fazer por Western blot, tá vendo? Já fizeram, essa empresa aqui já testou, tá vendo? Viu que deu certo. Aqui mostrando, ó, o Western blot. E aí viu, ó, expressou a S1, né, RBD, N-proteína, SRBD-cis. Tudo que é essa aqui são as subunidades de glicoproteínas virais do COVID, tá? Cada uma delas está numa região diferente aí do coronavírus. Então, você viu que expressou. Então, você pode utilizar essas glicoproteínas virais no diagnóstico para o COVID, né? Então, eles estão validando. Já estão fazendo isso na China, já começaram a fazer isso nos Estados Unidos também. Agora, no Brasil, eles estão validando, porque tudo que vai começar aqui de novo tem que validar na Anvisa, né? Então, a Anvisa tem que validar o método, tem que autorizar a empresa que está fazendo isso tem que demonstrar que realmente é funcional. E aí a Anvisa validou, os laboratórios conseguem implementar. Então, o Western blot também é um mecanismo muito legal, porque pode ver também se o paciente expressa ou não. É mais rápido, pensando que agora tem esses equipamentos a vácuo, né? E ainda posso até quantificar o quanto que o paciente está produzindo, porque isso também demonstra a agressividade da doença. Se também esses antirretrovirais, se eles começarem a tomar, se está sendo funcional ou não. Então, é bem interessante isso, tá bom? Então, eu vou mandar para vocês também esse link aqui, beleza? Bom, para finalizar,
Eu coloquei um vídeo aqui de Western Blot para finalizar tudo que eu falei para vocês. Também é um vídeo aqui da Biohard, que é uma empresa multinacional, muito In this conhecida video, you will learn how to nas técnicas de Western Blot, tá bom? E eu vou colocar aqui para vocês verem como que é o equipamento. Eu vou tirar o som, senão vocês não vão entender, porque a maioria está em inglês. Deixa eu só tirar isso aqui. Hello everyone, in this video I'm going to speak. Eu vou passar mais brevemente, tá bom? E depois vocês verem com calma, tá bom? Então aqui mostrando mais a parte do Western Blot, a técnica. Ele fica mais da técnica do que eu falei para vocês, do SDS Page. Aqui mostrando, né, simulando aqui o Western Blot, as amostras em Eppendorf, microtubo, né? São pipetadas aqui, tá vendo? No pocinho. Cada pocinho desse é uma amostra de um paciente. Carga negativa, carga positiva. Ó, aí mostrando lá que depois passou pelo processo, né, ó, de amperagem, né, de voltagem, elas começam a separar essas proteínas. Ó, mostrando até em relação ao peso, tá vendo? Onde elas estão mostrando, né, 170, 130. Tá vendo? Deixa eu passar um pouquinho mais. Aqui mostrando, né, que aqui se manda como se fosse cada uma amostra de um paciente, né? E as marcações, tá vendo? Então é importante que se você tá vendo aqui, ó, se o peso ali em torno de 43 kDa, todo mundo tem que estar alinhado, tá vendo? Não pode ficar um para cima e um para baixo, tem que estar bem alinhadinho. Aqui mostrando depois que fez mostrando o gel, que você consegue ali, deixa eu passar aqui, fazer a coloração. Aí tem pulsor, tem outros também, que você vê que é mais azulzinho, né? Também tem outros tipos de corante, você pode visualizar se mostrou ou não as bandas, né, se deu certa transferência. Aqui ele mostra mais do anticorpo. Aí aqui mostrando mais as bases do anticorpo aqui para vocês. Aqui ele explica mais da técnica mesmo, tá, ó. Do anticorpo, da membrana, da transferência, tudo que eu falei para vocês. É bem legalzinho esse vídeo, eu vou deixar para vocês disponível, tá bom? Da nitrocelulose, qual que é a diferença da nitrocelulose, porque é importante, da PVDF, os filtros, tá vendo? Tudo aqui ele explica. Qual aqui que tem no tampão de transferência, ó, tem glicina, tem metanol, tem trisbase. Aqui a bateria, deixa eu ver mais pra frente aqui, tá? É tudo que eu falei pra vocês. Aí deixo aqui pra finalizar mais, mostrando aqui a membrana. Os anticorpos, aqui é mais a parte de conjugação, né? Ó, do anticorpo primário, ele vai marcar. Do anticorpo, depois ele mostra do anticorpo secundário, os tipos de anticorpos que tem que utilizar. Deixa eu passar mais pra frente aqui. Aqui é tudo que eu falei pra vocês, então eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Vou colocar aqui mostrando depois a parte de incubação, tudo que eu falei para vocês, agora a parte de transferência, tá vendo? Aí você vai ter a análise daqui. Você consegue visualizar, você pode contrastar, deixar fundo preto com a banda branca, a banda preta com o fundo branco, tá? O ideal é a banda mostrando mais pretinho, o fundo branco, tá bom? E aqui mostrando a análise. E aqui, pessoal, é o outro link mostrando dos equipamentos. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do Western Blot, tá vendo? Deixa eu dar um pause aqui. Então aqui os tampões, tá vendo? Aqui a cubinha da eletroforese. Aqui também é bom ter um shaker para homogeneizar a sua membrana, né? Com as lavagens, tem que ficar lavando aqui sempre né, em rotação, né? Tem que ter aqui rotação para lavar, para poder tirar esse resto aí de anticorpo, tá bom? De contaminantes, tá vendo? Aqui os papéis de filtro, vem tudo o kit prontinho aqui para vocês, tá bom? Aqui mostrando mais a parte dos tampões do Western Blot.
tá? Então todos esses tampões eles pode comprar pronto, tampão de corrida, tampão de transferência. Ó, esse que foi para vocês, deixa eu dar um pause, que é o gel pronto, tá vendo? Então ele já vem nas plaquinhas aqui de vidro, né? Já com o gel inserido aqui dentro, com os pens para você pipetar a amostra, tudo certinho. Então você não precisa ter trabalho de nada de fazer gel. Agora, caso você faça gel, é aquilo que foi para vocês. Essa parte aqui vai ser a gel de separação, aqui do equipamento, do empilhamento, e tem que introduzir o gel. E esses espelhinhos vêm separados. Você monta ele, tá? Esses aparatos aqui e faz o gel. Então aqui ele está mostrando como que tem que retirar o gel, é que ele já fez a corrida. E aí você tem um pente aqui, tá vendo? Que você consegue quebrar esses espelhinhos aqui. Você vai abrindo as laterais dele. E aí você tira, tá vendo? Com cuidado, os espelhinhos, e o gel tá lá prontinho na corrida. Tá vendo? Ele deixou o gel ali no molhado, porque ele não pode ressecar. Se ele ressecar, ele pode quebrar e aí vai ser um problema. Aqui são os aparatos para transferência que eu falei para vocês, porque os aparatos têm umas esponjinhas que vêm junto para poder fixar junto com o papel de filtro e a membrana. Aí, ó, esse é o equipamento de transferência, então vem esse aparato, aí você abre ele, tá vendo? Abriu. Aí, tá vendo? Nessa parte aí, que ele vai falar, ó, que ele colocou a luvinha, tá vendo? A parte preta, você molha com o tampão de lavagem, deixa lavar um pouquinho, que é o sistema molhado. Ele vem com esse, junto com a parte, esses papéis uma esponja, uma esponjinha, tá? Você introduz essa esponjinha nesse lado preto, daí você coloca o papel de filtro. Ali ele colocou só um, mas o ideal é pelo menos colocar mais de um, 2 ou 3, tá? Para garantir que vai transferir bem a amostra do gel para a membrana. Aí ele colocou ali um papelzinho de filtro. Ali ele já deve ter colocado já, acho que já a membrana, porque já está colocando o gel, então já está a membrana ali também. Então, ó, colocou o gel em cima da membrana. Ó, com cuidado, porque senão ele pode quebrar. Se quebrar, ferrou toda a amostra, porque pode quebrar bem onde está a amostra do paciente e já era. Ó, colocou o gelzinho em cima da membrana, bonitinho. Aí tá mostrando aqui a membrana, né? Acho que ele fez de trás para frente. Tanto faz, é para fazer. Acho que o ideal é colocar primeiro a membrana, tá bom? E depois o gel em cima. Ali está vendo que ele colocou o contrário, né? Ele colocou papel de filtro, colocou o gel, aí ele ao contrário colocar a membrana. Eu acho isso daí um pouco ruim, que vocês podem se confundir que lado que está certo o gel. O ideal é mesmo colocar, para quem está começando, primeiro a membrana e o gel em cima. Aí você usa esses rolinhos aí para você tirar excesso de bolha, porque aparece muita bolha no procedimento, quando você, por causa da água, né? Então vou passar esses rolinhos para tirar. Aí ele vai colocar mais papel de filtro em cima, tudo molhado, tá vendo? Nada seco. Coloca o papel de filtro. Daí você coloca ali a outra esponjinha. Usar luva. A luva também é bom você molhar ela no tampão, porque senão encostar no gel pode quebrar. Aí coloca, tá vendo? Fecha ele bem fechadinho. Tem um suportezinho ali que você consegue fechar bem para não escapar. E aí você introduz lá na sua cuba de transferência. Tá vendo? Vai lá, coloca, tá vendo? Nessa cuba de transferência dá para você transferir 2 géis ao mesmo tempo, tá? Introduz lá, fechou. A parte transparente pro lado vermelho e a parte preta pro lado preto. Introduz ali, tá vendo? E aí é bom colocar também gelo, porque ele esquenta muito. E quando você esquenta muito, pode ser que essas proteínas ficam com tamanhos uns para cima, outros para baixo. Isso pode ser ruim para sua amostra também. Então, o ideal é colocar gelo, bastante tampão, quem está mostrando ali, ó, em uma grande quantidade. Ali nesse caso, você pode correr até 4 géis, um do lado do outro. Dá para você fazer isso também, tá bom? Aqui é o aparelho para você fazer, então, delimitar as voltagens. Também dá para você delimitar a voltagem, miliamperagem. Então, você introduziu lá no equipamento. Aí ele colocou aí uma simulação de 400 miliamperagem
20 volts, ele já pode até programar também o tempo, ó. Ele programou aí 1h50 para fazer a transferência. Olha como transfere, também tudo interligado ali. Tá bom? Cabinho vermelho no vermelho, preto no preto, interliga e deixa lá. Passou o tempo aí de 1h50 que ele colocou. Então isso, gente, isso varia conforme o equipamento, tá bom? Tem vários tipos de marca. Esse é da Biorad, mas da GE é uma coisa, o outro é uma coisa. O princípio é o mesmo, mas vai ser que esses valores alterem um pouquinho, tá bom? Aí agora ele vai retirar. Retirou o papel, a esponjinha, vai retirar os filtros com cuidado, né? Vai tirando com delicadeza. Retirou o papel de filtro ali, agora ele vai pegar a membrana. A membrana, o ideal é pegar com uma pinça, não pegar com a luva. E não é legal fazer isso que ele fez. Porque senão a luva, às vezes tem pó, sujeira, pode grudar na membrana. O ideal é você pegar com uma pinça esterilizada. Tá vendo? Aí, ó, mostrando a membrana com a marcação, aquela que eu falei pra vocês, com o peso ali, né? De kilodaltons. Aí tá mostrando aí como ficou o gel limpinho, porque esses pesos kilodaltons eles transferem, então fica bem limpinho, nem nada. Aí ele pegou a membraninha e passou aí num tampãozinho. Aqui ele já tá bloqueando, ele nem corou com o pulsor. O ideal é corar com o pulsor. Ele deve ter pulado essa parte para você visualizar melhor a sua membrana e ver se realmente transferiu, tá? Aí tá vendo? É o BSA que ele utilizou para bloquear a amostra antes de você utilizar com o anticorpo. Para tirar esses epítopos, excessos de epítopos, essas marcações, possíveis marcações inespecíficas. Aí tá preparando o anticorpo primário, aí ele vai colocar, tá vendo? O importante é que ele cubra toda a membrana, tá? Tá vendo que ele tá fazendo essa homogeneização. Importante que ela vai e vem, passando por cima da membrana. Não pode ficar seca, senão não vai marcar. Aí coloca o tempo necessário de incubação, ela fica assim mesmo, ó, pro lado e pro outro, incubando aí com o anticorpo. Passou o tempo, ele vai jogar fora. Professora, pode reaproveitar o anticorpo? Tá numa situação difícil? Pode. Pode reaproveitar ele até umas 3 vezes, tá bom? Pode reaproveitar. Aí ele tá lavando com um tampão, né, para tirar esse excesso de anticorpo primário. O ideal, pelo menos 3 lavagens de 10 ml por 5 minutos cada uma. Isso é o ideal. Não é que nem ele fez, tirou e pôs, que aí tem que ser rápido, né? Mas é deixar lavar bem. Tem que lavar bem. Não é só tirar e pôr. Tem que colocar, deixar os 5 minutos lavando, tira. 5 minutos lavando, tira. Aí ele vai tirar de novo. Com cuidado para a membrana não escapar e cair no descarte, que já aconteceu isso comigo. Agora ele vai colocar um anticorpo secundário, aquele conjugado, então, né, com substrato, porque ele vai se ligar, né. É o mesmo princípio que nem o fluorocromo, tá bom, gente? É o mesmo princípio. Colocou lá, deu tempo de incubação, lá em torno de 1, 2 horas, retirou. Também esse anticorpo vai com BSA para retirar esses excessos de marcações inespecíficas. De novo lava, também 3 vezes, 5 minutos. 10 ml é ideal, não é esse tanto de água assim, senão você também pode tirar também as marcações, né? Tem que colocar um padrão aí de quantidade de tampão para lavar, tá? Aí de novo lava. Aí retira esse tampão todo, joga fora. Ah, professor, de corpo secundário reaproveita? Não, esse daí não dá para reaproveitar, tá? Porque como ele tem conjugado, não dá para você conjugar mais de uma vez, ele não vai se ligar. Só o primário você pode reaproveitar aí pelo menos no máximo 3 vezes para economizar anticorpo, que é caro, tá? É muito caro. Tá bom, ali naquela parte ele colocou a solução para revelação, né? Então ele colocou ali que também tem que incubar um tempinho e aí utilizou equipamento. A Biorad também tem equipamento para leitura, igual também esse Imagem Quant, né? Para analisar, tá bom? Isso também, pessoal, é prática,
tá bom? Todas as técnicas, essas assim, tem que ter prática. Esse embote até que é tranquilo, tá bom? Mas tem que ter prática. Aqui eu vou mostrar para vocês, para finalizar a aula, revelações de géis ruins. Tá vendo? Porque aquilo ali tudo é magnífico, tudo lindo, maravilhoso, né? Assim que a gente espera, ó, limpo, né? Sem muitas marcações específicas, mostrando as bandas bonitinhas, né? Mas pode acontecer uma catástrofe nos seus géis. Aqui mostrando a marcação de um gel. Olha isso, que feio. Então aqui você vê, ó, manchas, né? Mancha aqui, mancha aqui. Aqui, outros tipos de manchas mais, tá vendo? Mais esfexos. Isso daqui é excesso de BSA. Lembra que eu uso BSA para bloquear essas marcações específicas. Mas o que aconteceu aqui? Não lavou direito. Ó, não lavou, ficou esse excesso aqui de albumina. Manchou. Por que manchou? É aquele procedimento lá que o cara fez, pegar com a luva. O que está com a luva ali? Você pega um outro equipamento, pega um outro ali, encosta na bancada, suja, você encosta na membrana e ela mancha. E a membrana de nitrocerulose, ela tem tendência a manchar bem. Se você não tiver um cuidado, se você espirrar em cima dela, mancha. Tô falando sério. Então, por isso que o ideal é utilizar com pinça. Então, aqui de fato faltou lavagem e também faltou tempo de incubação de anticorpo, que você vê que marcou aqui lugares, aqui não marcou, aqui quase não marcou nada aqui em cima, aqui embaixo não dá nem para enxergar. Então, faltou tempo de incubação de anticorpo, falta de lavagem e a membrana manchou. Esse daqui, meu Jesus, olha o que aconteceu com esse daqui. Catástrofe geral, né? Aqui provavelmente aconteceu foi que o gel não solidificou o suficiente. Isso aqui foi um gel manual. A pessoa não deu tempo de polimerizar esse gel. Já deixou, mó polimerizou, já pipetou. Aí na hora que passa a corrente ele fica todo torto, tá vendo? Todo torto. Faltou também tempo de incubação, porque você vê que está mais escuro aqui, aqui está mais esbranquiçado, tá? E também de diluição de anticorpo, que tem lugares que está marcado muito forte, lugares quase que não se marca nada. E isso aqui faltou também padronização de diluição de anticorpo. Esse daqui, até que foi bem, né? Até que marcou aqui e tal. Aqui teve um problema complicado de empilhamento. Esse aqui também provavelmente foi o gel manual, porque o empilhamento tem que ser de 5%. Provavelmente o gel aqui de empilhamento, você vê que empilhou demais aqui, não é legal. Ele empilhou muito e teve dificuldade de separar. O que aconteceu aqui? Provavelmente foi um gel de empilhamento ruim, uma concentragem errada, foi um tampão errado, ou um tampão contaminado, ou um tampão que não tem pH correto, tá? Aqui você vê também que tem umas bandas muito grandes, né? Olha o tamanho desse. Isso aqui provavelmente também foi erro de dosagem de proteína. A pessoa não fez a dosagem de proteína correta, pipetou, fez o cálculo de pipetagem incorreto. Professora, quanto que cabe no poço? Geralmente nesses pocinhos aqui cabe aí em torno de 20 microlitros, tá bom? É o ideal aí 20 microlitros. Tem uns que são maiorzinhos, cabe 30, tem uns grandão, cabe 50. Mas aqui no caso teve erro de cálculo, tá? Porque não está nivelado aqui as quantidades, teve erro de gel de empilhamento. E isso aqui, o que aconteceu com isso aqui? Isso aqui também foi uma parte do gel de separação também que não polimerizou correto. Aí na hora que ele pipetou a amostra, o que aconteceu? Provavelmente perfurou aqui, rasgou a membrana e ela extravasou tudo para fora, tá? É um gel também que não teve tempo também de polimerização. Essa parte polimerizou e essa parte não conseguiu terminar de polimerizar. Então aqui também teve esse erro também. Esse aqui também erro de polimerização. Olha isso, tudo manchado, né? Você vê que tá tudo manchado aqui, não polimerizou corretamente o gel de separação, tá? Aí na hora que colocou a amostra, até o de empilhamento tava certo, né? Ele começou a empilhar aqui, empilhou, mas quando chegou a separar nessa parte aqui, não polimerizou. E a não polimerização também, ou porque não esperou. Esse caso aqui também, como está muito extravasado, provavelmente é um problema de tampão. Não está com o tampão pH correto, um tampão já velho, que não foi bem armazenado, acontece isso daqui, tá? Isso daqui, até que tá tudo bem, né? Ah, tá bonitinho, menos background, tem marcação, mas o que acontece aqui? Olha isso. Aqui vai reto, aí fica torto, torto, reto, reto, torto, reto, reto, torto, reto, torto, torto. Olha isso aqui, meu Deus, nada, tudo errado. Aqui marcou? Até que marcou, beleza. Só que o problema aqui foi também
dois problemas que aconteceu aqui. Primeiro, dosagem de proteína, porque você vê que tem tamanhos muito maiores, outros menores. Isso aqui também teve erro de diluição de amostra, tá? Colocou mais ou a menos, não teve um padrão na qualidade da amostra, tá bom? E a outra questão também foi a questão do pente, tá? Provavelmente colocou o pente e tirou ele muito rápido. E quando você tira ele muito rápido, acaba que alguns poços ficam bons e outros ficam mais tortinhos ou ficam ruins. Você não deixou o poço retinho. E na hora que você colocou a amostra, ficou assim. Esse poço até estava certo, mais reto, mas esse daqui provavelmente estava torto, o poço. Na hora que você tirou o pente, você tem que tirar o pente com muita delicadeza, porque se ele ficar tortinho, na hora que você pipeta, ele vai refletir no seu gel. Então teve erro de diluição e teve o erro daqui do pente inserido no gel. Certo, pessoal? Bom, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem lá no chat para mim, tá bom? Um abraço e até mais.